em que nós não tínhamos aqui e recebíamos comissões, professores, estudantes, bolsistas, com o não pagamento da CAPES, o não pagamento das bolsas ou mesmo o descumprimento que se verificava em relação à ordinariedade dessas obrigações. Pois bem, nós tivemos isso e inauguramos um momento novo onde o presidente Lula e Vossa Excelência como vice-líder do governo bem o sabe, há menos de 20 dias, nós tivemos uma recomposição sobre aquilo que se verificou de perdas nos últimos 4 anos, para que essas instituições de ensino superior, de ensino e formação técnica, pudessem voltar a ter uma tranquilidade, pudessem ter orçamento e financeiro a cumprir rigorosamente os seus planejamentos. Isso não significa, senão, uma recomposição, não é nada a mais, é uma recomposição ao que perdido foi durante os últimos 4 anos. Na legislatura anterior, portanto, nós ocupamos essa tribuna para protestar contra cortes e contingenciamentos. Na Comissão da Educação do Senado Federal, acompanhamos angústia e aflição da comunidade universitária e científica sobre o futuro da educação superior e da pesquisa nesse país. Os resultados desses 4 anos de uma política desastrada nas áreas de educação e de ciência e tecnologia traduziram-se em números negativos. Os rankings de nossas universidades publicados em 2023 confirmam o legado do governo anterior nas áreas de ensino superior e de ciência e tecnologia. Um triste legado. O ranking do Center for World University Rankings, que avaliou o desempenho de 20.531 universidades em todo o mundo, em 2023, demonstra a queda de posições em 29 instituições brasileiras. O país, que tinha 56 universidades entre as 2.000 melhores no ano passado, viu 2 delas saírem da lista: o Instituto Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal do Maranhão. O presidente deste instituto destaca que as alterações no ranking das universidades refletem as mudanças mais gerais da economia mundial, que testemunham a expansão chinesa e a maior intensidade da competição internacional nas áreas de inovação tecnológica. Nas suas palavras, embora o Brasil esteja bem representado no ranking deste ano, as principais instituições do país estão sob pressão crescente de universidades bem financiadas em todo o mundo. Ou seja, senhores e senhoras, as nações que mais se destacam no cenário econômico mundial não economizam recursos com a educação, com ciência e com a tecnologia, pois compreendem que são áreas que mais agregam valor, se comparadas aos demais setores da produção econômica, senador Jaime Campos. Os países mais desenvolvidos justificam, assim, os vultosos recursos empregados nestas áreas com um elevado retorno financeiro. A epidemia Covid-19, que afetou seriamente as cadeias de produção mundiais, demonstrou a importância estratégica dos investimentos em ciência e tecnologia. Assim, na contramão das forças da globalização econômica, muitos países buscam atualmente maior autonomia em áreas estratégicas, que dependem legalmente, largamente, de inovação tecnológica. A gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro contrariou essa tendência. Educação e ciência deixaram de ser e de se constituir em vitrine de políticas públicas e perderam centralidade. Isso ficou comprovado, inclusive, com as presenças daqueles que respondiam pela condição e condução, ministros que foram indicados pelo presidente Bolsonaro à frente da pasta, refletindo-se em experiências desastrosas na administração pública, com trocas constantes de ministros, até pelas razões justificadas, reiteradas omissões de gestores públicos, desvalorização constante das realizações e conquistas do setor e restrições orçamentárias. Os investimentos em ciência e tecnologia são pesados. Os que geram maiores impactos agregam várias instituições e colaboradores, contam com robustas instalações e equipamentos sofisticados e implicam em pesados investimentos na infraestrutura científica e na formação e qualificação de recursos humanos. Geralmente são investimentos de longo prazo, de forma que a continuidade e a pronta disponibilidade de recursos financeiros impactam diretamente nas suas chances de sucesso. O gasto discricionário com a educação atingiu um pico de 15,6 bilhões em 2015 para chegar
pasmem, em 2021, ao menor valor da série histórica, 5,5 bilhões. Os gastos com as universidades, ou investimentos com as universidades e os institutos, passaram de aproximadamente 8,5 bilhões no ano de 2014 para 3,5 bilhões em 2021, 5 bilhões a menos. Os cortes orçamentários atingiram todo o sistema de pesquisa e de produção de conhecimento no país. As despesas discricionárias do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em 2021 representaram apenas 34% do valor líquido de 2014. O CNPq declinou de um orçamento liquidado de 2,5 bilhões em 2014 para 839 milhões no ano de 2021. Assim, as bolsas de pesquisa não conheceram reajustes algum. Nos tempos da inflação elevada e ainda reduziram em número no período anterior, interrompendo projetos de pesquisas e comprometendo a formação de recursos humanos e reduzindo a produtividade científica. A mesma redução observamos na área de ciência e tecnologia e inovação. O setor que representa 0,9% do total dos programas considerados no PPA 2016-2019 caiu para 0,6%. Destacamos esses números sobre o desmonte das políticas públicas nas áreas de educação, da ciência e da tecnologia. O setor agora retoma o seu protagonismo, tendo as suas rubricas orçamentárias recompostas, como disse anteriormente, antes do início desse pronunciamento. Antes mesmo de o governo tomar posse na negociação em torno da PEC de transição que esse Congresso muito bem fez questão de aprovar. Já encerrando, senhor presidente, os dois últimos parágrafos. Em 2023, o orçamento das universidades federais foi recuperado. Bolsas de pesquisas receberam reajustes após 9 anos de congelamento e os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, principal fundo de financiamento de pesquisas acadêmicas do nosso país, foram liberados. Outras fontes de financiamento, como os do Fundo Amazônia, acresceram os seus recursos diária. Ainda que distante do desejável, isso é fato, nota-se aumento do orçamento do MEC e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Empenhamos, portanto, o nosso apoio, sim, ao governo do presidente Lula na retomada desses investimentos e na priorização das áreas de educação, de ciência e tecnologia. Estamos convictos, certos, presidente Jorge Cajuru, presentes companheiros e companheiras senadores, senhores e senhoras brasileiros, de que é o melhor investimento a se fazer em um país que se preocupa com as novas gerações, pois o que se pode esperar de uma juventude sem educação, sem ciência, sem cultura. Era o que eu tinha a dizer, agradecendo de já a compreensão de todos os presentes. Uma parte, se me permite, meu querido senador